será um momento de muito crescimento, não é isso, pastor Dionei? Amém, amém. Hoje eu tô cansado, cara. Tô uma semana agitada, positivamente, foi muito boa, mas um pouquinho cansado Eu, aqui. eu Eu acho que eu imagino, eu tô, imagino. tô, tô com o meu processador um pouco lento hoje. Não, eu imagino. Nós estamos assim, eu também estou, semana mais carregada. Pastor Ricardo Souza, nós acreditamos que você já esteja aí, amigo, com Tá tela chegando. preta, mas presente. Aí, chegou. Opa! É mais um, tá? É, Então já somos três. já somos Eu três, tava, meu Deus do eu céu. tava, eu tava ouvindo vocês. Boa noite, queridos. Boa noite. Vamos aí. Maravilha. Então, de imediato, até nessa oração inicial, pedi os irmãos para orarem por nós três, porque eu acho até que se eles olharem bem nos nossos olhos aqui, eles vão ver Vai olhos ver. vermelhos, né? Olhos, pálpebras inchadas, mas Deus proverá para nós aqui. Amém, amém. Então, até antes de nós começarmos o nosso bate-papo, deixa eu fazer essa oração inicial. Vamos lá. Soberano Deus e Pai, obrigado por essa quinta escatológica, mais uma quinta na tua presença, Senhor Deus, Pai. Aleluia. onde juntos podemos compor aqui um corpo de ensino para a edificação do teu povo. Pai, abençoa a vida do pastor Dionei, do pastor Ricardo, a minha vida. Meu Deus, que o teu Espírito opere através de nós três nessa noite, trazendo para nós renovo, trazendo para nós descanso, trazendo para nós refrigério. Dá-nos condição de trazermos esse estudo, esse ensino, de uma forma clara para que o teu povo seja edificado e o teu nome seja glorificado. Abençoa, meu Deus, colocando as tuas mãos sobre as mais variadas áreas da nossa vida, das pessoas que estão aqui online conosco, daquelas que vão assistir já gravada, que precisam da tua providência. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. Fala conosco e através de nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido pastor Ricardo Amém. Souza, querido pastor Dionei, vamos ver, de repente, até nós encerramos essa live um pouco mais cedo, assim que abordarmos o tema, eu tenho certeza que o nosso público vai entender. Bom, a proposta para hoje é nós falarmos sobre a teologia da substituição. Eu quero até abrir fazendo a leitura de Jeremias, capítulo 31, versículo 35 ao 37, e em seguida provoco-lhes a fala, porque eu tenho certeza que será um momento muito importante. Eu tenho dito aos irmãos e falei com vocês, eu acredito que esse assunto de teologia da substituição, do papel de Israel e igreja, acabam por constituir realmente chave interpretativa. Dependendo daquilo que se aborda diante desse texto que eu vou ler, diante de qual a postura que se tem diante da teologia da substituição, muda simplesmente tudo nas escrituras, né? Eu até recomendo que você leia do 31 em diante, porque o povo lê do 31 ao 34 e para ali. Eles não É verdade. percebem que o 35, na verdade, é uma continuação desse texto tão conhecido, mas que Verdade. tão esquecido. Vamos Acho que fazer vale a isso. pena. Então vamos a partir do Verdade. 31. Vamos lá. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina.
O cordel de medir estender-se-á para diante até ao outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Aleluia. É um texto muito potente, muito poderoso, né, pastor? Porque, inclusive, é exatamente isso que o Dionei falou, Souza. É o texto fora do contexto. Porque vão existir, para você que está em casa, duas maneiras de ler esse texto. Uma é através da teologia do pacto, que vai enxergar a igreja com continuidade, e que muito provavelmente vai adotar o verso 31, que fala de uma nova aliança. E existe uma maneira dispensacional, pré-milenarista, que interpreta esses textos literalmente, à luz do contexto, mostrando um plano profético para Israel e que, como nação, foi o texto que disse, é muito importante a gente deixar o texto falar, né? Como nação, nunca poderá ser rejeitado diante de Deus. E aí, os defensores de uma continuidade, de que a igreja seja uma continuidade de Israel, como é que ficam diante do Estado de Israel restaurado em 48, das profecias de Isaías 66, 66, que dizem que uma nação seria restaurada ou reconstruída, ou que surgiria em apenas um dia. Então, vamos ver o que está por trás dessa teologia da substituição, o que nós podemos trazer de compreensão para o nosso povo a respeito desse texto. E claro que o texto vai mostrar um Israel como um relógio profético de Deus. Muito boa noite mais uma vez. É com vocês o comentário. Deixa eu começar então. Vontade. Esse texto, eu gosto muito dessa parte do 35 em diante, porque Deus deixa muito claro essa questão quando ele vai falar descendência de Israel, né? Existe, claro, uma linha principalmente da teologia da substituição, que diz que a igreja, né, resumidamente, teologia da substituição diz que a igreja substituiu Israel, né? Basicamente é isso. Ou seja, agora a igreja é o Israel de Deus, né? Usando até Paulo, eles, né, colocam essa questão. Alguns usam até Gálatas 3:8, que não pode mais haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um, né, em Cristo Jesus, e sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que é verdade nesse ponto, né? Somos herdeiros, é verdade, o texto é muito claro sobre isso. Mas a grande questão é que a descendência de Israel, tudo que tinha sido prometido a Israel, foi transferido para a igreja. Basicamente, é isso que acontece na teologia da substituição, né? Então, é como se os descendentes de Jacó já não sejam mais relevantes. Agora, o que vale é a descendência por meio da fé, e não mais por meio da linhagem, digamos assim, física, né? E aí, por isso que alguns dizem, olha, o texto fala descendência de Israel, não descendência de Jacó. Então, eles usam muitas vezes esse termo para dizer, viu, está falando do Israel de Deus. E alguns usam o termo no hebraico, né? Porque fala assim, deixará também a descendência de Israel de ser nação diante de mim. E quando ele usa o termo nação, ele está usando o termo goi, né? Que é o termo para goim, o termo para gentil, né? Os gentios, os goins, né? Até porque quando fala povo de Israel, o termo no hebraico geralmente é am, né? Que está relacionado a tribos, ao povo de Israel. Tanto que você vai ver isso na promessa lá de Jacó para Manassés e Efraim, e ele vai falar que Manassés será grande, será também povo, ele usa am no hebraico, né? Mas em Efraim, está dentro de Efraim nações, aí ele usa goi, esse termo de nações, né? Estão dentro dele. E aí, normalmente, você vai escutar as pessoas dizendo, olha, viu, goi sempre fala de gentios, não fala de nação de Israel, né? Porque am é para Israel e goi é para gentil. O problema é que isso é uma falácia, né? É que nem o pessoal que usa muitas vezes a questão do amor, o amor ágape e o amor filéu, como se não fossem sinônimos, por exemplo. Mas você pegar João 5:2, vai ver Deus falando que ele ama o filho, e ali está o amor é filéu, né?
Então, assim como Jesus nos ama, e aí a gente até citou esse texto em Apocalipse 3:19, se não me engano, e ele diz que Jesus disciplina aqueles que ama e ele usa filéu também, né? Então, ágape e filéu têm os seus sinônimos no grego, e claro que existem conotações um pouco mais fortes de um para o outro, mas você não pode usar uma regra baseada esquecendo que existem as exceções. E aqui é o mesmo caso, porque se você olhar Goi na Bíblia, Goi também é usado para descendência de Jacó. Vai ter textos em que vai usar goins, né? Ou Goi para descendência de Jacó. Ou seja, não o termo Am, que é da tribo, o termo que é usado às vezes para gentil. Então, esses usos quebram essa ideia dessa regra. Então, não dá para usar esse tipo de argumentação, para usar esse texto e dizer, não, aqui está falando do Israel de Deus, e essa nação aqui são os gentios, são os góis. Não dá, porque eu tenho outros textos que fazem a mesma menção, mas claramente está falando da descendência de Jacó, né? E o texto aqui também vai falar umas questões, por exemplo, quando Deus usa assim, olha, né, se as leis fixas da lua, né, da noite, do mar, né, ou se você conseguir medir os céus, ou sondar os fundamentos da terra embaixo, então eu também vou rejeitar. Ele novamente fala dessa descendência de Israel, né, por tudo quanto fizeram, até porque ele vai citar isso nas as duas casas de Israel, que a gente vai falar mais tarde, né, que é Judá e Efraim, ou Judá e Israel, né, estão relacionadas também. E é interessante porque, por mais que a gente tenha evoluído em questões de ciência e conhecimento, a ponto de botar um telescópio, James Webb, satélite aí, para tentar entender a vastidão desse universo maravilhoso que nos foi criado, a verdade é que nós sabemos menos, por exemplo, dos oceanos do que sabemos das estrelas. Sim. E isso fica muito pior quando você se depara que a ciência só entende ou só conhece 5% do que observa nos céus. Porque os outros 95% do que você observa nos céus, a ciência chama de matéria escura e energia escura. Ou seja, o que efetivamente os astrônomos e cientistas, quando olham para as estrelas e conseguem reconhecer, é mais ou menos 5% do que se fala. Então imagina se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, eu sou um especialista de Bíblia, eu conheço 5% da Bíblia. As pessoas iam rir de mim, né? Porque o que é conhecer 5%? Não é nem 10%, não é nem um dízimo, não é nem 10%. Né? Então, ia dizer que você é um arrogante se você se acha um especialista de Bíblia e só conhece 5% dela. Né? Mas nós somos assim com a ciência. Nós conhecemos 5% do céu e arrogamos como uma ciência toda poderosa que conseguimos entender. O problema é que nós olhamos para o céu e sabemos mais sobre o céu do que sobre os oceanos. Ou seja, não chegamos nem a arranhar, digamos assim, a superfície do que o versículo 37 fala sobre a questão da terra. Né? Então, claramente, né, olhando tudo isso, esse relacionamento de Deus com a descendência de Jacó, com a nação de Israel, né, ela não deixou de acontecer. Depois a gente vai entrar em mais detalhes. Existem profecias que claramente estão relacionadas à descendência de Jacó, né, que ainda não se cumpriram, e outras, muitas que se cumpriram. Depois eu vou citar alguns artigos que eu escrevi sobre isso. Mas só com uma introdução sobre essa questão, só para dar um pontapé inicial aí. Manda lá, Souza. Souza. Eu podia dar um pontapé inicial falando que a teologia da substituição é satânica? Com certeza. Ela tem até um cunho esquerdista. Então tá dando um pontapé inicial. É satânica, é espúria, é com total falta de conformidade com a palavra de Deus. Na verdade, nós já discutimos outras vezes. Não liguem, hoje eu estou um pouco irritado, tá? Não tem problema. Fica à vontade. Tá em casa.
a gente vê algumas dificuldades, sabe? São inúmeras, são inúmeras. E eu, particularmente, eu ando de braço dado com o Vailate quando ele pega pesado em relação aos capítulos 9 ao 11 de Romanos, que é um tratado absolutamente magnífico, mostrando que Israel está ali, está nos planos de Deus, está nos propósitos de Deus, e Deus vai honrar os seus propósitos, por quê? Sua palavra é sua palavra. E é um aspecto que uma vez, o Rodrigo, acho que você deve lembrar, que eu citei isso, que eu vejo eu vejo algo muito especial, sabe? Mas muito especial mesmo, na aliança que Deus fez com o seu servo Abraão. Porque qual é a grande possibilidade dessa aliança não se cumprir? É zero. Tem várias explicações, mas eu vejo que a primeira delas é que ela é uma aliança unilateral. Sim. E não bilateral. Ela é uma promessa feita por Deus e Deus jamais vai voltar atrás nas suas promessas. Então, há uma grande necessidade de comprometimento do povo de Deus com a palavra de Deus para entender que hoje nós fazemos parte de um privilégio que foi retirado de Israel. Isso não significa que nós o substituímos de forma nenhuma, mas por conta da sua rejeição. Deus é levado a promover um tempo de adiamento. E nesse tempo de adiamento há algumas características que Deus está provocando no seu povo. Uma delas é ciúme. Um dos objetivos é provocar o ciúme ao povo de Israel, para ver, quiçá eles acordem, quiçá eles despertem, eles vejam, poxa, peraí, nós tínhamos tudo nas mãos, mas de repente rejeitamos a primeira visitação, rejeitamos a grande possibilidade, o reino do céu se mostrou entre nós, ele estava caminhando entre eles, e eles não o enxergaram. E aí o que acontece? Deus é levado a fazer um adiamento. Isso leva muitos, né? Inclusive, a uma das heranças ruins, aliás, uma das piores da teologia reformada, que acabou excluindo o milenismo, acabou abraçando o pacto, e na verdade eu acho que pacto somos nós, né, que somos de uma teologia restauracionista e não supressessionista, e que deveria ser muito mais levado em conta por conta da lisura com que nós olhamos para as Escrituras. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe. Porque, veja, eu acho uma indignidade para com a palavra de Deus passar aromatizante, maquiagem, sabe? Passar uma série de máscaras para alegorizar uma coisa que a Bíblia mostra de forma absolutamente clara. E um dos exemplos que eu dei é exatamente a carta aos Romanos. Os capítulos 9 a 11, não pode existir maior clareza do que aquilo. Então, inventar moda em cima disso, eu vejo uma indignidade para com a palavra de Deus, um desrespeito absoluto, uma falta de temor. E isso eu pego pesado, sabe? Eu vejo muita falta de temor em se analisar assim. Mas há um aspecto, se vocês me permitem, dentro desse pitaco inicial que eu gostaria de levantar, um texto que me leva a uma das questões que eu vejo que é a grande, vamos dizer assim, o grande calo, a grande pedra no sapato da teologia substitutiva, do supersessionismo, do pacto, que é esse texto aqui de Ezequiel, que vai mostrar muita clareza, e ele está em conformidade com Deuteronômio no capítulo 30, que é um texto que deixa essa clareza em relação a Israel. E vai dizer o seguinte: diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. E agora olha aqui, uma coisa muito legal. Tomar-vos-ei
Olha só, isso é promessa futura. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Bom, eu poderia continuar a ler o texto de Ezequiel 36, que vai mostrar muita coisa. Nós sabemos ali, Ezequiel 33, 4, 35, 36, o 37 especialmente, esse ressurgimento, essa ressurreição nacional, ele é muito claro no texto de Ezequiel. Mas aí eu creio que a grande pedra no meio do caminho da teologia supersessionista é exatamente 14 de maio de 1948 e os anos antecedentes dentro do movimento sionista. Como explicar isso aí? Essa é a grande questão. Esse é o grande calo. Aí vem os preteristas, sabe? Vem os historicistas, vem os alegoristas, vem os amilenistas, que gostam muito de fantasiar essa questão, até mesmo os próprios pós-milenistas, tentar explicar essa situação como uma situação que não está em conformidade com a palavra de Deus. Ora, acabei de mostrar um texto que mostra que Deus voltaria a congregar o seu povo de todas as nações às quais eles foram dispersos. Então, Levíticos 26 vai falar a mesma coisa também, né? Sim. Então, vejam, só assim para despertar a curiosidade da nossa galera aí que já deve estar nos assistindo e com a antenada, como é que fica essa questão de explicar esse detalhezinho, que é um mero detalhe. É um mero detalhe. 1948, Israel volta a ser um novo Estado. Um mero detalhe. Sabe? Sem importância, sem relevância para os da teologia do pacto ou da teologia da substituição. Será? Eu acho que eles estão até hoje andando, engatinhando, tentando buscar uma saída, tentando buscar uma explicação. É o elefante no meio da sala. Sim. Da teologia. É um grande elefante no meio da sala que o pessoal faz de conta que não está vendo. É mais ou menos assim. Exatamente. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês, diante do que vocês estão trazendo, que vocês estão fazendo a exposição, que inclusive é o seguinte: normalmente quem defende essas coisas de amilenismo e defende teologia da substituição, e eu vou até dizer mais, que defende inclusive pós-tribulacionismo, essas coisas tudo aí, normalmente encontram pelo caminho pessoas que não estão dispostas a tratar textos mais delicados que eles expõem. Como, por exemplo, você quer ver um texto que às vezes é muito utilizado para defender a teologia da substituição, mas se lido atentamente, ele revela o que vocês dois estão falando, os comentários que vocês dois estão trazendo, está no texto bíblico, que para discutir essa questão de Israel e a igreja, é um dos que eu mais gosto, que é Atos, capítulo 15, versículo 14, 15, 16 e 17. Inclusive, eles costumam estacionar muito no 16 e ler somente o versículo 16, o 15 e 16, alegando que então esse tabernáculo caído de Davi seja uma referência aos gentios. Mas eu quero chamar os dois para uma reflexão e para que o nosso povo possa entender esse texto bem claramente. Atos 15, a partir do verso 14, gosto demais do 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Eu gostaria de fazê-lo versículo a versículo. Primeira coisa aqui no versículo 14. Ele está dizendo que Deus visitou os gentios e que Deus vai constituir um povo para o seu nome. Então está muito claro. Uma coisa que acontece aqui em Atos dos Apóstolos é que Israel e igreja vão coexistindo, né? Eles são tipo uma simbiose mesmo. Os dois existem e cooperam juntos. E aqui quando Pedro diz visitou primeiro os gentios para deles constituir um povo para o seu nome, é muito interessante, porque agora isso vai ser chave para os versículos seguintes. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, um povo de entre os gentios. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. 2 pontos. Cumpridas destas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando-o de suas raínas, restaurá-lo-ei.
muitos defensores da teologia da substituição estacionam aqui, porque vão dizer que, conforme as palavras dos profetas, essa coisa dos gentios e de chamar dali um povo se cumpre restaurando o tabernáculo de Davi. Mas é só ler os versículos para vir depois que vai ficar muito claro. Mas antes de ler esses versículos, eu queria dizer que, quando ele diz cumpridas essas coisas, quais coisas? Chamar de entre os gentios um povo escolhido. E esse chamar de entre os gentios um povo escolhido está em concordância com Romanos 11:25, que diz que esse endurecimento, esses ciúmes de que o Souza falou, ele veio em parte até que haja entrado a plenitude dos gentios. Uma outra maneira de dizer, até que sejam completos o número daqueles dentre os gentios que serão constituídos esse povo. E as palavras que eles estão dizendo aqui dos profetas, Ezequiel 37, versículo 27 e 28, diz que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi e que será luz para as nações. Se o propósito em restaurar o tabernáculo caído de Davi fosse então que gentios e nações fossem um só, não haveria essas profecias, entre elas Ezequiel 37, Zacarias 14, Apocalipse 22, falando de Jerusalém e do povo e desse tabernáculo caído restaurado como luz para as nações, gente. Isso é muito importante. Mas olha aqui agora o 17. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Então veja, o versículo 17 como ele completa. Então, uma vez que haja entrada à plenitude dos gentios, uma vez que Deus tenha chamado de entre os gentios um povo, porque isso estava planejado, uma vez que haja chamado de entre os gentios, ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. E aí esse tabernáculo caído de Davi, de acordo com Ezequiel 37, que o meu Davi reinará a partir dele e restaurará o meu povo, Israel e Jacó, e eles serão luz para as nações. Depois que eu estiver chamado, eu restabelecerei esse tabernáculo caído. E aí será luz para as nações, para que todos os gentios invoquem o nome do Senhor e o encontrem. Então aqui ainda há essa separação de povos. Isso se cumpre em Abacuque 2,14, por ocasião da chegada do Messias e do estabelecimento do seu reino, onde o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, através de cumprido o tempo do gentio e a sua plenitude, através, e concluído isso, ele restaurar o tabernáculo caído de Davi, para iniciar então o milênio. Por isso foi que eu disse que a postura diante da teologia da substituição ela pode ser chave interpretativa ou de confusão, na verdade. Porque quando você faz essa leitura de Atos, capítulo 15, versículos 14 ao 17, tem um povo que ele vai chamar de entre os gentios, um povo separado, um povo exclusivo, que ele tem um propósito para ele, que é esse povo que o aceitou, que não rejeitou, que é grato, por conta será livre da ira. Uma vez que haja entrada à plenitude dos gentios, que esse número tenha sido completado, uma vez que tenha sido completado, ele restaura o tabernáculo de Davi. Restaurando o tabernáculo de Davi, esse tabernáculo será luz para todas as nações, para que todos os homens que invocam o nome do Senhor o encontrem. Fiz uma costura aqui para deixar para vocês comentarem aí. Vale lembrar que essa questão do tabernáculo de Davi, a grande maioria olha o tabernáculo de Davi e olha só como se fosse o trono, né? A questão do rei Davi. Exato. Só que precisa lembrar também que o tabernáculo de Davi fala justamente da tenda que Davi faz em Sião para a arca, né? Que é uma coisa que inclusive eu comento muito quando falo sobre tabernáculo, é que as pessoas não percebem muitas vezes, por isso que ele vai citar isso em Atos 15, porque você tem uma situação dos gentios chegando, mas você olha e você ainda tem o templo lá, porque nessa época o templo ainda estava funcionando. Então você tem um grupo de pessoas que não estão debaixo da lei judaica de forma alguma, mas que foi manifesto a eles, eles foram chamados como povo. Você tem um grupo que está saindo da antiga aliança, indo para a nova aliança entre os próprios judeus, né, entendendo isso também, mas ainda guardando parte das questões relacionadas ao povo judeu. E fica complicado, eu imagino na mente deles, porque está começando, né, o entendimento de todo o processo, e de certa forma você tem duas alianças, aparentemente você tem duas alianças em paralelo, né?
Porque aí eu entendo a mente de Tiago quando ele volta para esse texto de Amós, né, que ele vai citar justamente essa profecia, né? Porque o que acontece? Quando você volta no passado, você vê que tem, na época de Davi e de Saul, né? Porque lembra que lá, antes de Saul, a arca já tinha sido perdida para os filisteus, lá em 1 Samuel capítulo 4. Né? A arca é perdida para os filisteus. Ela fica 7 meses nas mãos dos filisteus, depois ela volta para Israel, né? Por meio daquela carroça com os bois lá e tal. E vai ficar lá por muito tempo. Tá? O texto vai falar 20 anos, mas a gente vai olhando depois o texto, é muito mais do que 20 anos. Né? Talvez naquele local ficou 20 anos, mas longe do templo, muito mais, porque isso é antes do reinado de Saul, e Saul reina 40 anos. Depois vem Davi, que reina 7 anos ainda, né, só sobre Judá, depois os outros 33 anos sobre toda a casa de Israel. E é nesse período que ele vai trazer a arca. Então são depois de mais de 40 anos, tem décadas e muitas décadas aí. Por que eu estou falando tudo isso? Porque tem uma parte interessante, porque o templo que ficava em Siló, ele é desmontado. Você vai ver o templo de novo, o templo de Moisés, né, o tabernáculo de Moisés ainda, que nem o templo de Salomão, o tabernáculo de Moisés, remontado no Monte Gibeão. E aí Davi tem a brilhante ideia de trazer a arca. Ele vai trazer a arca, mas ele não vai botar a arca no local da arca, que deveria ser o quê? No Santíssimo do tabernáculo de Moisés. Ele não faz isso, ele monta uma tenda em Sião. E bota a arca no tabernáculo, nessa tenda em Sião, sem véu. Então você tem, na situação de Davi, 2 tabernáculos, funcionando ao mesmo tempo em paralelo. Um tabernáculo, que é o tabernáculo de Moisés, com todos os ritos da lei, né, sacrifício de manhã e de tarde, todos os processos do rito da lei, no Monte Gibeão. E agora você tem um outro tabernáculo, que é no Monte Sião, onde está a arca, que representa o trono e a presença de Deus, só que sem os ritos da lei, sem sacrifício acontecendo, porque só aconteceu sacrifício na inauguração, depois nunca mais, né? Sem véu, com acesso a todos, por isso que todos os homens poderão se chegar, porque não tem mais a separação da lei e do processo do véu. Ali no tabernáculo de Sião você tem esse acesso completo, porque o que você tem? Você tem o tabernáculo de Moisés em Gibeão, é uma tipologia da antiga aliança. E o tabernáculo de Davi no Monte Sião é uma tipologia da nova aliança. E os dois estão, nesse momento, lado a lado. Isso só vai terminar quando vier o tabernáculo, o templo de Salomão, que daí é removido tudo que estava em Gibeão, é colocado dentro do templo de Salomão e a arca também é levada para dentro do templo de Salomão. Só que entre o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão ser construído, olha, dá para jogar aí quase 40 anos, quase 4 décadas, que você tem esse paralelo de essas duas tipologias relacionadas lado a lado. Tanto que quando Salomão vai sacrificar, ele não vai no Monte Sião onde está a arca, ele vai sacrificar lá no Monte Gibeão, é onde ele oferece o holocausto. Né? Então eu entendo Tiago, porque Tiago está vendo a nova aliança entrando, que é um simbolismo também do tabernáculo de Davi, onde todos os homens agora podem chegar a Deus, porque não tem mais véu, o véu foi rasgado, todos temos acesso, né? Não tem os ritos da lei, né? O único rito que você tem são espirituais, sacrifícios espirituais, que é levantar de mãos, né? Os cânticos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, Tiago está olhando e o templo está lá ainda, com o pessoal ainda indo para a antiga aliança, onde tem todos os ritos lá da antiga aliança acontecendo, tudo isso em paralelo. Mas ele está vendo que os gentios estão indo direto para o tabernáculo de Sião, não mais para lá, porque a antiga aliança ela é restritiva demais. A nova aliança ela é, sabe, para todos os povos. Por isso que tem essa questão de chamar, né, todos os homens. E aí você tem essa visão
que Tiago, né? Tiago tem uma visão fantástica dessa percepção de Amós, que não vai além da questão só do rei messiânico. Ele está vendo toda a questão sacerdotal de Davi nesse processo do tabernáculo de Davi. E aí sim, você tem essa questão dos povos que você está falando, que Deus remove dos povos, né, os gentios, para trazer e enxertar na oliveira, né, esses gentios, como diz Romanos, né, para que daí a gente tenha esse privilégio que antes estava restrito, só que na antiga aliança restringia demais. Você até conseguia, como peregrino, mas tinha todo um processo de conversão que era extremamente difícil para muitos, e Deus tornou tudo isso muito fácil, como era o tabernáculo de Davi, se aproximar da arca. Né? Porque antigamente, para ver a arca, você tinha que ser o sumo sacerdote. O sumo sacerdote só via a arca uma vez por ano. No tabernáculo de Davi, todo dia, está lá, está exposta, não tem nem véu. Todos podiam vê-la. Né? Inclusive os gentios, digamos assim, que fossem visitar, poderiam ver a arca. Então o paralelo é muito forte nesse sentido. Além disso, tem a questão também da plenitude de gentios, mas eu vou deixar para comentar no próximo bloco. Deixa o Souza falar agora, que eu sei que ele está com muito mais coisas para falar do que eu. Não, eu estava te ouvindo assim, atentamente, eu achei, a minha primeira percepção foi me remeter a Amós, que fala do milênio, né? Fala do reino milenial. Depois me ocorreu também que esse tempo transitório, já ainda não? Que foi isso, exatamente. Ele também está representado ali nessa situação do tabernáculo temporário de Davi, porque mais tarde o templo acaba restringindo novamente alguns aspectos da lei. Sim, né? Tanto que quando Davi quer construir, lembra o tabernáculo, o templo? Sim, Deus fala para ele, exatamente. Mas Davi, eu ando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ou seja, é como se Deus dissesse, Davi, eu tanto estou no tabernáculo que você fez em Sião, ou da tenda de Sião, quanto eu estou na tenda lá em Gibeão de Moisés, no tabernáculo exatamente. De Moisés. Eu estou tanto numa quanto na outra, eu estou nas duas. Né? E aí ele vai falar do templo tal depois. Exatamente. Só que uma coisa interessante que Amós levanta, e talvez por isso o Tiago, nesse primeiro concílio da história, porque eu considero Atos 15 o primeiro concílio da história Sim. cristã não oficializado, né? Mas aqui foram decididas algumas questões muito, muito pontuais, na verdade 3 questões pontuais, que é o que concerne ao universo gentílico, ou seja, a igreja. Mas há um texto dentro da profecia de Amós que me chama bastante atenção, que é a citação do Tiago. É o versículo 12 do capítulo 9. Para que possua o restante de Edom e todos os gentios. Veja bem, olha só, perceba, isso aqui não parece uma coisa soar muito veterotestamentária. E todos os gentios que são chamados pelo meu nome, é o Senhor falando. Sabe, isso aí tem que nos chamar a atenção, porque mostra que o nosso Deus já era um Deus que tinha um desejo, um projeto universal desde essa época. Desde essa época. Ele não era um Deus excludente. Muito pelo contrário. E ele vai mostrar exatamente que é o Senhor quem diz exatamente o que faz essas coisas. Então, se naquela época, ou projetando para o milênio, para o futuro, os gentios necessariamente, para terem o nome de Deus, não precisariam ser judeus, eu creio que o argumento de Tiago nesse primeiro concílio da história é: por que impor regras desnecessárias ou inúteis? Por isso que eu citei essa questão da nova aliança tipificada no tabernáculo de Davi, que quebra com toda a liturgia que a antiga aliança tinha para se chegar diante de Deus. Né? Nessa exatamente questão. Isso. Então, só quis fazer esse complemento exatamente para mostrar a importância dessa observação do Dionei, que eu encontro nesse ponto específico, me apoiando sobre
um Deus não excludente, claro que projetando um reino futuro milenial, né, mas a gente vê nesse cenário esse Deus, né, sabe, abrindo os braços, abraçando e não excluindo. Deus poderia até ter condenado Davi, né? Poderia ter condenado Davi, mas fazia claro, parte do propósito, né? Porque essa exato, teologia inclusive, ia ficar muito útil para Amós. Esse texto que o Rodrigo citou, de Romanos 11, 25, principalmente, eu vou ler, porque tem uma parte muito interessante, porque ele tem um vínculo direto com Jacó, quando vai abençoar Efraim e Manassés. Né? Eu vou ler o texto de Romanos 11, 25. Ele fala assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então ele deixa muito claro, existe um mistério aqui nessa questão toda. E ele fala, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Né? E esse termo plenitude dos gentios, ele não está aqui por acaso. E ele não fala mistério também por acaso. Porque, de certa forma, o que Paulo está fazendo é vincular o que está lá em Gênesis 48. Eu vou abrir aqui. Né? Quando Jacó vai fazer a bênção para Efraim e Manassés, né? Ele inverte, ele faz uma cruz, né? O que ele faz? Ele cruza, ele está fazendo uma cruz aqui, ó. Tem um simbolismo muito forte aqui nessa questão da cruz. Né? Em que no versículo 14, eu vou ler do 14 até o... Eu vou pular alguns aqui, senão fica muito longo, mas me interessa o 14 principalmente, depois o 17 ao 19. Tá? Vamos lá. Deixa eu começar aqui. Ó. Então, Jacó, Israel agora, né? Ele estende a mão direita, põe sobre a mão de Efraim, ele vai cruzar os braços, porque normalmente a mão direita ficaria no mais velho, e ele está botando no mais novo, que é Efraim, e a esquerda está botando no mais velho, que é Manassés. Por que direita? Lembra, direita e esquerda, direita na Bíblia tem a ver com misericórdia, esquerda tem a ver com justiça. Né? Por isso que Jesus é o filho da mão direita, é o braço da misericórdia do Senhor. Por isso que o nome Yud-Hei-Vav-Hei, na tradição judaica, está relacionado à mão direita. E Elohim, né, o nome de Deus Elohim, está relacionado à mão esquerda, que é a mão de justiça. Por isso, ele usa muito a mão direita, com o braço estendido, com a mão direita. Por que Deus usa sempre a questão direita? Que é o braço mais comum, né? Por que ele usa tanto essa terminologia da direita, da destra, como citou o pastor Souza? Porque é o braço mais forte. Então, simbolicamente, o braço da direita, que é o braço da misericórdia, é o braço mais forte de Deus. Quando ele tem que agir com o braço da justiça, que é o braço esquerdo, simbolicamente é como se usasse o braço mais fraco. Ou seja, eu vou usar o braço mais fraco da justiça quando for preciso, mas o mais forte é a misericórdia. Tanto que Tiago fala, né, que a misericórdia triunfe sobre o juízo. Quer dizer, tem um projeto de Deus para a criação pode ser resumido nessa frase de Tiago. Deus criou todo um universo e todo um plano foi estabelecido para que, no final, a misericórdia triunfasse sobre o juízo. Do contrário, não sobreviveríamos. Né? Não sobraria ninguém, na verdade. Só ficaria Deus, Pai, Filho e Espírito Santo ali, né, no universo inteiro, que ninguém mais subsistiria. E aí ele vai falar o seguinte, né? Ele abençoa José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante minha vida até esse dia, e o anjo que me tem livrado de todo mal. Aqui é uma simbologia da Trindade, né? Porque ele fala: o Deus em cuja presença andaram meus pais, o Deus que me sustentou, e aí o anjo que me livrou de todo mal, abençoe, anjo que abençoa. Né? Ele está falando da teofania de Cristo, porque Exato, lembra, Jacó viu o Senhor, tanto que sai voando diante dele e tal. E é uma teofania de Cristo, é esse anjo que ele diz aqui. Né? E aí ele fala: abençoe esses rapazes, Manassés e Efraim, nele seja chamado o nome dos meus pais, Abraão e Isaac, e o próprio nome de Israel. Por isso que a casa de Efraim, muitas vezes também é chamada casa de Israel. Por quê? Porque Efraim levou o nome de Israel.
né? Por isso que você vai ver essa mudança muitas vezes quando você lê os textos. E ele fala que eles cresçam em multidão no meio da terra. Aqui é muito curioso também, porque tem um hebraísmo aqui interessante que na tradução não aparece, mas quando você vai no original, ele diz assim, que eles cresçam como peixes sobre a terra. E o que é muito curioso, porque peixe não cresce na terra. Peixe cresce no mar. Por isso que o mar depois tem a conotação de nações também, né? Tem esse simbolismo. E por isso que depois, lá em Jeremias 16, assim, ó, eu vou enviar pescadores para pescar vocês. Por quê? Porque está falando dessa multidão que cresceu na terra, nas nações, na verdade. A gente vai ver daqui a pouco por quê, né? Ele vai falar isso no versículo 19, quando José reclama. José diz assim, pai, olha, o mais velho é o outro, não é esse. Né? E aí ele diz assim, eu sei. Né? Não se preocupa, filho. Né? O 19 vai falar isso. Ele também é povo, lembra aquilo que eu falei? Ele também é povo, ele também faz parte da tribo, né? Que é o termo usado. E ele também, Manassés também será grande. Contudo, e aí vem a grande sacada que liga a Romanos 11, 25. Contudo, seu irmão menor, que é Efraim, será maior que ele, e a descendência de Efraim será multidão de nações. Multidão de nações, gente. Esse termo multidão é melo no hebraico, e melo também significa totalidade, plenitude. Totalidade, plenitude. De quê? De Goim, de goins, de gentios. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, Jacó fala para José, diz assim, José, não se preocupa, em Efraim, o menor, nele, ele não é só tribo, ele não é só povo. Dentro dele existe nações, goim, gentios. Ele é muito grande. Ele diz assim, a descendência de Efraim será a plenitude dos gentios. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está colocando, que vincula com o grande mistério que você vê lá atrás em Romanos 11, 25, que Paulo resgata isso. Né? Porque aquilo que o Souza falou, sempre esteve nos planos de Deus todas as nações. Só Sim. que precisava de uma para ser a luz, para ser o projeto, para que acontecesse, para que o filho visse e justamente pudesse abençoar todos. Por isso que quando você tem a aliança que ele faz com Abraão, depois Isaac e Jacó, você pode reparar, né, que está construído a partir de Abraão a descendência. Repara que todas as matriarcas são estéreis. Sara é estéril, Rebeca, a esposa de Isaac, é estéril, e tanto Lia quanto Raquel são estéreis. Tá? Lia, em Gênesis 29, 31, dá a impressão que, o texto dá a impressão que ela não era estéril, porque o texto diz assim, né, na nossa tradução, de Gênesis 29, 31, fala que, vendo Deus que Lia era rejeitada, fê-la fecunda, enquanto Raquel permanece estéril. Só que quando você vai no hebraico, e você olha esse texto, o texto fala assim, vendo Deus que Lia era desprezada, abriu-lhe a madre, enquanto que a madre de Raquel permaneceu fechada. Ou seja, se Deus abre a madre de Lia, é porque Lia era estéril também. Estéril. Por que todas as matriarcas são estéreis? Sara estéril, Rebeca estéril, Lia estéril e Raquel estéril. Porque tem uma lei em Êxodo 13, né, 13, 1 ou 2, me lembro agora, que Deus fala assim, todo aquele que abrir a madre, todo aquele que eu abrir o ventre, me pertence, é santo, é meu. Deus está criando para ele uma nação santa. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar, por isso que ele vai falar depois, olha, não é Ismael não, tem que ser de Sara. Por quê? Porque tem que ser daquelas que eu vou abrir a madre. Ele abriu a madre. Porque todas que eu abri a madre, e aí tem toda essa questão da trindade, por isso que é Abraão, Isaac e Jacó, né, todas essas matriarcas, porque ele está usando as leis das primícias. A lei das primícias, se as primícias são santas, toda a massa o é. Então ele está fazendo justamente isso com elas. É a primícia, Deus abre a madre, a primícia dessa madre é santa, é santificada, pertence ao Senhor. Então ele está criando uma nação que, essa linhagem que vai vir depois,
vai ser santificada, porque Deus sempre usa ali as primícias. Usou para criar o universo, para o meu filho. Então, tem todo um simbolismo aí, que é E o fantástico. plano de Deus sempre foi salvar as nações. Esse é o Sempre. ponto que muitas... Assim, inclusive alguns pregadores dizem mas se o Israel recebe, o povo gentil não seria salvo. Bom, veja, o plano de Deus sempre foi fazer Israel testemunhas de Jeová. E aqui, permitam-me o trocadilho, sempre foi o plano de Deus fazer do verdadeiro Israel, né, esse Israel na carne, as testemunhas de Jeová. Então as nações Eles seriam teriam que salvas. ser luz para as nações. Sim, olha aqui uma coisa que eu quero provocar. E por isso que Jeremias 16, né? Os pescadores, né? Por isso que Jesus fala, vocês pescadores de homens. Porque essa descendência cresceu na terra, esses peixes cresceram, e agora precisam ser pescados. E até hoje estamos pescando. Exatamente. Olha só agora, esse ajuntar das casas, culminando na luz para as nações. Permita-me a leitura de Ezequiel 37. Para você que está em casa, você já sabe que esse é o famoso texto do Vale de Ossos Secos, mas eu não vou me deter aqui na leitura clássica dos primeiros versículos. Eu quero justamente do versículo 15 para frente. Ezequiel 37, famoso texto, que fala dessa restauração do fim dos tempos, que vai nos ajudar muito a entender a reunião de Judá e Israel. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço da madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Agora, muita atenção. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Ele está falando que vai restaurar das diásporas e da diáspora final de que fez o povo passar. 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Ele ainda fala dessa divisão do norte e do sul. Mas olha que coisa para onde esse texto está caminhando. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Agora é esplêndido. Versículo 24. O meu servo Davi reinará sobre eles. Quanto tempo depois de Davi, que ele está usando o nome de Davi como um título messiânico, o meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Essa promessa é a terra, né? Nós estamos falando aqui de teologia da substituição. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela. E eles e seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, o ponto quando ele traz as nações. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então eu vou restaurar o tabernáculo em Davi, eu vou restaurar em Israel, meu Davi será rei, e a partir do meu tabernáculo caído, restaurado em Israel, as nações. Então ele ainda continua separando os dois povos pelos seus
propósitos proféticos diferentes. Manda, Souza. Dá uma impressão de uma corregência no milênio, né? A restauração do trono de Davi, haja vista que Cristo estará acima dele. Eu só quero levantar uma questão aqui, pode ser que o pessoal faça exatamente essa pergunta, por que Davi aparece aqui? Bom, nós já explicamos, mas tem a questão, por que Efraim e Judá e não outro? Isto vem de encontro àquilo que o mestre Dionê estava explicando lá de Gênesis, né, na bênção sobre Efraim e Manassés, porque Efraim, embora menor, ele se tornou mais relevante e se tornou tribo dominante. Então, o Efraim, para efeitos históricos, ele representa as 10 tribos do norte. Até porque o regente das tribos do norte era um efraimita, né? Sim, exatamente. Então, para o nosso pessoal saber o porquê Efraim é tão citado, porque ele, na verdade, ele conota Israel, que é o reino norte, e Judá, o reino sul. Ao norte a capital Samaria, ao sul Jerusalém. Então é mais em função disso. E esse texto também, que o mestre Rodrigo leu, ele reforça mais uma vez um dos aspectos que eu defendo para que haja o reino, para que então haja o reino, é necessário que haja um regente. O regente, obviamente, que é Cristo. A gente sabe que o regente maior, o sumo regente, o sumo sacerdote universal será o Senhor Jesus Cristo, porque ele é da descendência davídica e cumpre, então, uma aliança que ainda está suspensa. É mais uma aliança suspensa que precisa ser cumprida, que é a aliança davídica. Então, já vimos hoje que há uma aliança abrâmica que precisa ser cumprida. Isso tudo está depondo contra o supersessionismo, contra a teologia do pacto, da substituição. E agora estamos vendo aqui o surgimento de indícios de uma outra aliança, que é a aliança davídica no milênio. E eu vejo ainda, pessoalmente, não sei se vocês enxergam isso, com certeza, devido ao fato de que Israel terá que ter o seu pecado expiado, tem ainda um cumprimento da aliança sinaítica, mosaica, na época da tribulação em relação a Israel. Israel vai ter que ser salvo. Exatamente. Israel vai ter que ser salvo exatamente pelos mesmos padrões de sacrifício. É o sangue do Cordeiro que vai expiá-los, é o sacrifício de Jesus que vai salvá-los. Então, quer dizer, não haverá salvação sem esse reconhecimento. Ou seja, mais uma vez, temos um retorno à lei mosaica, né? À lei sacrificial, à lei sinaítica, né? Então, esses aspectos que a gente vai pensando nesses textos para realmente estabelecermos uma colcha de retalhos completa que mostra o quanto o supersessionismo é espúrio e maligno. Está equivocado. Sabe, no sentido de uma equivocado. Excluir por isso que ele fomenta a menina o dos olhos de Deus também, né? Ele fomenta esse antissemitismo, né? E isso é gravíssimo, isso é terrível. Diante dessa questão de que a igreja não substitui Israel, desse tabernáculo de Davi restaurado, dessa separação de planos proféticos diferentes, você tem um anjo Gabriel entregando aquilo que para o povo do Novo Testamento, para todos os povos do Novo, mas digo, para aquele povo do Novo Testamento, que tem uma expectativa messiânica, que tem uma expectativa do estabelecimento do reino. Afinal de contas, daqui a pouco, depois desse texto que eu vou ler, João Batista está falando, arrependei-vos que é chegado o reino. Quando Jesus começa a pregar, e aí eles vão, e quem que é? E ele é o seu Messias, quem? Aí você importa que ele cresça e eu diminua. Aí João Batista já sai de cena. Quando vão para Jesus, qual é que é a mensagem que Jesus prega? A mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Antes, porém, da pregação dos dois, o anjo Gabriel aparece e entrega essa profecia fantástica dentro dessa ideia de derrubar essa teologia da substituição que nós estamos fazendo aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Olha aqui, texto para Israel separado de igreja. Mas o anjo lhe diz, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Cumprindo a profecia de Samuel, de que não faltaria descendente sobre a casa. Versículo 33. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Não está falando que vai reinar sobre a igreja, não está falando que
apesar de que a igreja é a esposa, é a noiva do Cordeiro, a profecia ela tem um lugar aqui, um endereço muito certo, né? É como uma mão encaixando na luva. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Bom, para aqueles que defendem essa teologia de substituição, Jesus não recebeu o trono de Davi, seu pai, muito menos assentou-se para reinar sobre a casa de Jacó. Isso ainda não se cumpriu. É profecia escatológica, né? É profecia a se cumprir por ocasião do seu retorno em Mateus 24, em Zacarias 14, Apocalipse 1 e 19, no Monte das Oliveiras, onde então ele vai se assentar no trono de Davi e reinar sobre a casa de Jacó. Isso não aconteceu, ou seja, mostrando um plano profético. A igreja tem um destino e uma habitação que é o céu. Israel tem um destino e uma habitação. O Souza chama atenção para as alianças, por exemplo. Israel até hoje ainda não ocupou a terra que foi prometida. Abraão, Isaac e Jacó. Né? Mas o comentário é de vocês. Uma coisa curiosa também, que o pessoal às vezes não lê, mas não percebe tão claramente, é essa questão do cetro e da primogenitura, né? Distribuída entre as tribos. Porque quando você pega a 1 Crônicas 5, né, e você lê os primeiros 2 versículos, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, que Ruben é o primeiro filho, né? Pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. Então a primogenitura que pertencia a Ruben foi repassada para José e seus filhos, de certa forma, né? Então os filhos de José, filhos de Israel. Lembra? É interessante que ele já começa a fazer essa brincadeira, porque eles levariam, nele será chamado o meu nome, nome de Israel. Então os filhos de José não é mais Manassés e Efraim, são os filhos de Israel, né? De modo que na genealogia não foi contado com primogênito, que é o caso de Ruben. E aí ele fala de Judá, ele fala assim, ó, Judá, na verdade, foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Então a gente vê essa distinção nessas duas casas, né, as tribos do norte e as tribos do sul, em que você tem um com a primogenitura, o outro com o cetro, né? Essa parte é muito interessante, porque são dois títulos muito importantes relacionados a isso. E vale lembrar que nessa questão de Efraim, né, nós, de certa forma, assim, indiretamente, somos como estrangeiros enxertados no meio desse povo. Me lembra muito Isaías 56. Zambujeiro. Exatamente. E Isaías 56 me lembra muito isso, porque Isaías 56 faz uma distinção entre os pertencentes à aliança, né, em Israel e Judá, no caso, as tribos do norte, as tribos do sul, as tribos de Israel, e os estrangeiros, que também vão guardar a aliança, né? Ele vai falar do eunuco e vai falar do estrangeiro que guarda a aliança. Porque isso me lembra, muitas vezes eu faço esse vínculo com Isaías 66, quando ele vai chamar de todos os povos, e é interessante que ele vai chamar de todos os povos, dá a entender que são os dispersos, mas também aqueles que estão entre as nações, esses estrangeiros das nações, esse povo da igreja. Porque no texto de 66 ele diz que vai escolher dentre estes alguns para sacerdotes também. Ou seja, porque não são levitas, não estão relacionados à tribo de Levi, mas vão ser chamados sacerdotes, vão ser separados como sacerdotes também. Então você vê esse simbolismo todo, até porque nós depois somos chamados também de nação de sacerdotes, né? Pedro deixa isso muito claro, e o próprio texto de Apocalipse vai falar isso novamente, né? Que é um eco, uma sombra, desculpa, é a realidade daquela sombra de Êxodo, né? Na verdade. Então acaba se cumprindo nesse aspecto todo. E essa parte agora me perdi. Essa parte de Efraim... Você está falando do 66 com relação dele chamar das nações, né? Exatamente. E como essa questão relacionada a Efraim, que tem essa questão dos peixes, depois Jesus vem chamar os pescadores de homens e tal, é interessante porque existe uma mitologia das tribos dispersas, como a gente costuma chamar de tribos perdidas. Mas quando você olha, por exemplo, Atos ali, você olha a carta de Tiago, por exemplo, a carta de Pedro, você vê que eles estão endereçando as tribos perdidas.
Desculpa, não as tribos Exato. perdidas, as tribos na dispersão. Dispersa, exato, ele vai dizer. As Não são, tribos Exatamente. não são tribos perdidas, são tribos que eles conhecem que estão na dispersão. Tanto que você vê no próprio texto dos evangelhos, você vê Ana, se não me engano, Ana é da tribo de... Ana que ficava no templo, né? Aquela idosa que ficava no templo, aquela viúva, ela é da tribo de Asher. Ela é uma daquelas 10 tribos do norte, né? Então você vê ali pessoas da tribo de Asher, de outras tribos nos evangelhos, ou seja, não são tribos perdidas, são tribos dispersas, mas que ainda guardam a sua historicidade. Ou seja, não tem essa questão de estarem totalmente, sabe, não mapeadas. Tanto que quando você vê Atos... Perdendo na história, não. não se perderam. Tanto que Atos você tem esses dispersos voltando, e junto deles, peregrinos também. Que lembra, Atos 2 lembra muito Gênesis 10, em muitos aspectos, quando você faz a comparação entre os povos ali citados com as famílias dos povos que vão gerar as famosas 70 nações, né? Entre elas os semitas. Você vê esse paralelo lá de Atos 2, que é uma conclamação daquilo que você está falando, do reino de Deus que chegou a todos os homens, né, por meio de Cristo. Agora não tem mais a limitação, né? Tanto que o próprio Jesus vai falar, né, ele mesmo deixa claro que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso. Mas ele mesmo assim vai falar com os gregos, ele mesmo assim fala com a mulher cananita, né? Ele vai lá falar. E é curioso que dentre os gentios são os dois únicos que Jesus faz um elogio que não faz a nenhum dos povos, que é grande é a tua fé, né? Ou não encontrei tamanha fé assim entre o meu povo. Ele vai falar isso para o centurião e vai falar isso para a mulher cananita. A Cirofenícia, que é a Cirofenícia. Se compara aos cachorros por ser imunda, impura, né? Exatamente. E uma coisa interessante, quando o Dionei está trazendo essa questão do Isaías 66, de buscar as nações, havia um hino que nós cantávamos no final dos anos 90, vocês dois, pelo branquear das barbas, muito provavelmente vão saber também. As minhas cães que já se foram? Isso. Vocês lembram que ele dizia o seguinte, eu adorava aquele hino, rapaz, depois quando a gente começou a estudar escatologia, eu fiquei mais apaixonado quando ele dizia: e o Senhor, ao registrar os povos, dirá, esse nasceu lá, que é o Salmo 87. Tudo bem, eu não sou um cantor, tem que deixar pro Souza puxar isso no final aí, cantar, porque aquilo vai... Mas é muito interessante, porque Deus plantou... Olha, eu não me lembro desse canto. Não lembro de ouvir e crer, não lembro, só eu que vou lembrar. Vagamente. Da hora da oração, vou ter que botar ele aqui. Vagamente. Mas Deus plantou em cada um dos povos um vestígio, até tem um livro que explora muito isso também, que é o Fator Melquisedeque. Deus plantou em cada um dos povos um jeito de que esse povo se achegue a ti. E essa canção que eu mal cantei aqui... O beat dos céus. Ela dizia no Salmo 87 assim... Código-fonte. Isso, exatamente. Fundada por ele, sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de... Olha que testemunho das nações. Farei menção de Raabe e da Babilônia, eis a Filístia e Tiro, com Etiópia, lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. Olha, veja. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores saltando de júbilo, até arrepiou. E toda vez que eu leio esse salmo, arrepio. Então, todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Olha como é que ele plantou em cada nação. Quando ele começa falando no versículo 4 de Raabe, é por causa que Raabe diz que nós conhecemos que Deus tem entregado todos os povos nas mãos de vocês. Então havia um testemunho entre aqueles povos, e esse testemunho, essa pregação chegou em Raabe. Então olha como que Deus plantou. Quando ele menciona a Babilônia, através de Daniel, houve um edito real que não há Deus como Deus de Daniel, que livra como Deus de Daniel. Isso é muito tremendo. Na Filístia,
Eles receberam tumores por colocar a arca ali. Então, por causa da arca estar aprisionada na Filístia, houve o testemunho de Deus lá que o Deus de Israel é maior do que Dagon. Diga-se de passagem, a cabeça de Dagon é aquela cabeça de peixe aberta que está lá. Bom, não é o tema da live de hoje, mas então eles tiveram testemunho. Tiro, quando Irão, ele ajudou Salomão com aquele envio de madeiras do Líbano e também a Etiópia através da rainha de Sabá. Então, quando o Salmo vai falar das portas de Sião, que o Senhor ama Sião, ele vai mencionar povos de tudo quanto é parte que também vão se ligar a Sião, né? E vai dizer que nasceram lá, porque de lá Deus criou. Então, Deus está controlando tudo. Quero dizer uma palavra para você que está assistindo a live. Deus controla tudo, até mesmo um aparentemente casual rolar de um dado, no sentido de que a história não escapou ao seu controle, e ainda que nós tomemos atitudes que nos afastam de Deus, se nós nos voltamos para Deus, ele usa aquele mal que nós cometemos e converte ele num bem. A arca vai aprisionada na Filístia, mas serve de testemunho lá, porque o povo, como que o Deus de Israel é poderoso, como que a arca é poderosa, porque Dagon se prostrou diante dela e por último caiu e até sua cabeça se quebrou. Então, Deus permite com que aconteçam coisas na nossa vida para que o seu nome seja engrandecido naquele lugar e para que as nações conheçam o Deus de Israel. Isto é tremendo. E como diria a canção, a pastora Roberta até dando gargalhada aqui, que quando eu canto, ela fala, não canta não, canta, faz live, mas não canta não. Então, o Senhor, ao registrar os povos, dirá, isso nasceu lá. É muito tremendo, isso é muito, muito potente. É um texto muito, porque fala dessa evangelização de Deus, né? Vamos dizer assim. Eu sempre digo, na verdade, que Deus é missionário, né? Apocalipse, quando eu fui coordenador regional de missões há muito tempo, eu sempre gostei de abrir com Apocalipse capítulo 7, que diz que Deus salvará um povo de toda tribo, língua e nação, cara. No Apocalipse 7, está na tribulação. Então eu sempre digo que o número de pessoas salvas será muito maior na tribulação do que a de arrebatados. Já que, se a gente fosse comparar essa colheita aí, poderíamos falar da parábola do semeador, onde um quarto estava preparado. Agora, quando chega no Apocalipse, com testemunho de 144 mil, com testemunho dos dois no Muro das Lamentações, naquela região, e com o arrebatamento como sinal para os judeus e para o mundo, o povo vai se converter. Tanto vai se converter que é um povo da tribo, língua, povo e nação que Deus salva. Então, ele é missionário, sempre foi, né? Deus sempre foi um Deus. Até uma profecia que mostra que mesmo aquelas nações que outrora e hoje ainda possam estar sob interdição divina, né? Mas, por exemplo, a promessa de restauração, né, de bênção para o Egito e a Síria, por exemplo. Sim. Veja, o que mostra que o nosso Deus releva e releva muito. Então, às vezes, eu gosto de olhar para o questionamento que é feito a Jesus. Quando foi que te vimos com fome, ou com frio, ou com sede, ou desnudo, sei lá? Quando foi? E Jesus vai dizer, quando vocês olharam para os meus irmãos e vocês os viram assim e atenderam às suas necessidades. Então, quer dizer, no meio dessa multidão, e eu gosto também de defender esse aspecto, que haverá um tempo de avivamento absurdo, na tribulação, e aproveitando, já lembrando, queridos, que o momento que Deus volta a tratar com Israel, veja bem, há duas situações. O pacto abre o cenário da tribulação, não que ele já não esteja sendo desenhado, mas o pacto abre a tribulação. Mas o que abre o tratamento com Israel, a volta de Deus, a tratativa com Israel, isso de acordo com a visão dispensacionalista, como nós estabelecemos dentro de uma hermenêutica coesa, coerente e literal, é quando a igreja sai dessa terra, é após o arrebatamento. Porque não há como Deus voltar a tratar especificamente com o seu povo, né? Aquilo que o Dionei falou, tempo de angústia para Jacó, Jeremias 30, com a noiva do Cordeiro nesta terra, atrapalhando aí o meio de campo. Vamos dizer assim. Ela precisa não tem como tirada. ele derramar o juízo e a ira com a igreja aqui. Não tem.
Não tem. Então é importante lembrar disso. Só que nesse interim eu vejo uma restauração de Israel, claro, um terço pelo menos, há uma promessa de um remanescente. Mas eu também vejo Deus sendo benigno, Deus voltando o seu olhar de bondade, de misericórdia, de amor, para aquelas nações. Aí eu vou excluir, não, mas é a nação toda. Não, nações, povos e tribos. Então, quer dizer, nós temos que entender que ainda que haja um único dentro de uma nação, aquele único Deus vai olhar com bondade. Vai olhar com bondade. Embora o tribunal seja para as nações, nós sabemos que dentro das nações existe um povo. E mais ainda, dentro das nações existem N povos. A exemplo da dispersão do povo de Israel. O povo de Israel está presente praticamente em todo o mundo. Claro que numa parcela infinitamente menor do que nos Estados Unidos e no próprio Israel, né? A gente sabe disso. Afinal de contas, é um povo relativamente pequeno, né? 15 milhões, perto de 15 milhões e meio de pessoas, não podemos dizer que é um povo de grande relevância. Mas, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, apenas 5 milhões, né? Então eu pergunto, onde estariam os outros milhares de milhares que, teoricamente, vão ser objeto da bondade e da misericórdia de Deus? Eles têm que estar espalhados entre as nações gentílicas que, obviamente, não vão se render ao governo totalitário do futuro, o anticristo, não aceitarão a marca, e será um povo que, se sobreviver à tribulação, no sentido de ser salvo com vida, é o povo que adentrará o milênio, e o povoará, e teremos um milênio abençoado, cujos sinais o Senhor vem demonstrando desde o seu ministério. Quando a resposta a João Batista, as curas, os milagres, a bênção, a restauração, eu vejo tudo isso aí uma sombra do que é o milênio, né? Um tempo de justiça, paz, equidade, morte suspensa, pecado em estado de, vamos dizer assim, de estagnação, né? Dada a falta da liderança do próprio Oscar Piroto, né? Oscar Piroto, que não estará no domínio, né? Estará bem aprisionadinho, né? Nos quintos dos infernos, não, mas lá no Tártaro ele vai estar. Com certeza vai estar lá no abismo negro e vai ter que amargar 1000 anos lá e esperar bonitinho, sabe? Ser solto para vir enganar as nações. É mais ou menos esse histórico aí que a gente esse processo começa com aquilo que o Rodrigo leu, né? Que é Isaías 37. Desculpa, Ezequiel 37. Né? Ezequiel. E lá em Ezequiel tem aquelas duas varas que eu volto a dizer, né? Ela, na verdade, é uma cruz, né? As duas varas se juntam na cruz de Cristo, onde uma é para Judá e outra é para Efraim, né? Você tem esse processo ali. Então, isso começou ali, mas não quer dizer que alcançou o seu ápice. O seu ápice vem na volta de Cristo, quando ele vai estar em o reino milenar, né? Mas é aquele processo que a gente na teologia chama do já é, ainda não. Ou seja, o processo já começou, mas ainda não está completo. Ainda não atingiu. Não está concretizado. Inclusive, dentro dessa perspectiva de que o Souza estava falando um pouco antes, e aí porque o raciocínio dos dois ligou e me jogou lá em Isaías 10. Quando o Souza falou dessa questão que enquanto a igreja está aqui, Deus não pode fazê-lo, a ira, e desse Israel, e Dionei traz essa questão das duas varas ligando, e desse remanescente, porque isso é importante o povo saber, ainda que Deus diz que ainda que o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, um remanescente é que se converte e crê para ser essa luz das nações, que vão ser essa luz de Zacarias 14. E preservado no deserto. Olha, isso, pronto, ele vai fazer uma comparação com o que aconteceu ali. Isaías 10, 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel, os da casa de Jacó, que se estiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte. Sim, os restantes de Jacó. E em algumas traduções está escrito o remanescente. Porque ainda que o teu povo, versículo 22, ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente se converterá. Destruição será determinada transbordante de justiça. Isso me lembra daquela questão da destruição vindo como um dilúvio na profecia das 70 semanas. Mas foquemos. Porque uma destruição, e essa já está determinada.
o Senhor dos Exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco tempo se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Então, daqui bem pouco tempo virá minha ira, que é a tribulação, o juízo dos 7 anos, e delas eu vou, ainda que vocês sejam numerosos, é um remanescente, é um pouco que vai se salvar para ser essa luz do gentio. Mas diga necessário, só dizendo necessário para que a palavra de Deus se cumpra, não volte atrás, não volte vazia, e não caia um tio da palavra do Senhor. E, graças a esse remanescente, se cumprirão as alianças que estão suspensas, né? Sim, e é interessante, vou um capítulo à frente, vou pegar Isaías 11, deixa eu ler do 11 ao 13, desculpa, ao 14, porque eu acho muito interessante o 14 também, porque tem a ver com o que aconteceu agora em 48, que começou lá na cruz, porque ele fala assim, ó, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar, e levantará um estandarte para as nações. Esse levantar o estandarte, levantar essa bandeira, me lembra da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a bandeira que foi levantada, é o estandarte levantado. E aí começa o processo, ó, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, e começar a recolhê-los desde os 4 confins da terra, né? E afastar-se-á a inveja de Efraim e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não mais invejará a Judá e Judá não mais oprimirá Efraim. Ou seja, esse processo começou lá atrás e ainda não terminou, porque isso ainda continua. Agora é interessante que ele vai falar no 14, ó, antes voarão, tá falando de avião aqui, gente, tá falando que eles vão voar. Voarão sobre os ombros dos filisteus. Onde é que fica o aeroporto quando você chega a Israel? Sobre os ombros dos filisteus. Exatamente. Né? Então voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente contra Edom e Moabe e lançarão as mãos e os filhos de Amon que lhes serão sujeitos. Você vê nesses poucos 4 versículos aqui, basicamente, um resumo de 2000 anos de histórias, começando desde a crucificação, que é esse estandarte levantado, a um processo que ainda não acabou, mas que a gente já vê, por exemplo, essa questão, né, de voarão sobre os ombros dos filisteus, a gente já vê isso se materializou efetivamente em Israel, né? Assim como você vê profecias também relacionadas ao povo de Israel do idioma hebraico, né? Porque, por exemplo, o idioma hebraico era considerado, há alguns séculos atrás, uma língua praticamente morta, né? Muito menos que seria uma língua de uma nação, né? Então, inclusive, se discute até hoje se na época de Cristo ainda se falava o hebraico, que eu acredito que sim, porque você tem evidências disso muito claramente, mas, de qualquer forma, o próprio fato dos maçoretas colocarem a sinalização vocálica, né, das vogais nos textos maçoretas, já denuncia que está se perdendo esse idioma, ele está morrendo. Então é um ato para tentar salvar o que já se tinha quase que se perdido, né? E a gente sabe que vai ficar perdido o idioma, né? E só em 1881 é que começa esse resgate, praticamente 1.600 anos depois, o idioma hebraico é reavivado, né? Graças aos esforços de, acho que é Eliezer Ben Yehuda, né, que vai fazer esse processo. Ou seja, nunca na história mundial, um idioma que estava desaparecido por mais de 1000 anos, no caso quase 1.600 anos, voltou a ser completamente reativado e se tornou, inclusive, língua nacional, como aconteceu quando Israel se torna nação, né? E é interessante que você tem o texto de Isaías 19:18, e Isaías 19:18 fala o seguinte: naquele dia, que está apontando para os tempos da volta de Cristo,
da instituição do reino milenar e do cumprimento dessas profecias que você está lendo ali. Ele fala assim, ó, naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. E língua de Canaã é uma outra denominação para o hebraico. Ou seja, o texto está dizendo que no fim dos tempos existiriam locais, povos, cidades que falariam novamente o idioma hebraico, que é o que a gente já vê acontecendo hoje. E tanto que Sofonias vai dizer que Deus vai dar essa língua pura aos povos para a entrada do milênio. Então a raiz dela está por aí, né? Ela está preservada. E aí, Johnny, quando o Isaías que você citou antes, que é o 11, eu queria te pedir se você pudesse ler para nós o 15 e 16. Ô Souza, olha só essa coisa. Sempre que eu posso aqui no canal, eu estou falando assim, gente, para você entender o Apocalipse, você precisa entender os profetas menores. Se você entender os profetas menores e os maiores, né? Você entende o Apocalipse. Se você saltar direto lá, você não entende. Porque nessa restauração que eu comecei a falar no 10, do remanescente de Israel, aí o Johnny vai para o versículo 11 ao 14, trazendo esse contexto, é muito interessante porque ao concluir o raciocínio do 10 e dos versículos que o Johnny leu, o 15 e o 16 fala que essa restauração, Souza, do remanescente judeu vai ser mais notável do que o regresso deles em Êxodo 14. E tanto faz assim que ele aponta aqui a profecia de Apocalipse 16, 12, que fala do Eufrates secar. Olha, então olha quando você compara o Apocalipse com os profetas, gente, vai destravando. Lê para nós aí, Johnny, o 15 e 16. O 15, Isaías 11, 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento, espírito, moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. E haverá um caminho plano para o restante do seu povo, que for deixado da Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Que, por sinal, né, o Eufrates está cada dia com mais problemas de fluxo de água, né? Muito forte. Então o regresso desse povo por ali, no final dos tempos, vai ser ainda mais notável do que o período quando o povo subiu do Egito. Então a história é cíclica, ela se repete novamente, nós temos aqui o cumprimento profético. E aquilo que está citado no Apocalipse, dito aqui. E isso é muito fascinante, e o povo vai poder passar de sandálias. Gente, isso é muito tremendo, essa história cíclica, a repetição da história, mostrando que Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, né? E será para sempre. Ele continua operando os mesmos sinais, fazendo os mesmos sinais, fazendo as mesmas maravilhas, né? O que me leva, quando você falou do Egito, Johnny falou aí do Egito, e dessa coisa da língua de Canaã, e esse Isaías 19 é tremendo. Eu ministrei esse capítulo lá no Egito, sabe? Quando eu fui em Mênfis, e aí eu fui falar que Mênfis era a capital do Egito, que lá tinha sido a escola da filosofia, da teologia, da medicina, mas que agora estava arrasado. Vocês verem. Córrego, esgoto, a coisa assim. O próprio Colosso de Rhodes está lá, o Colosso de Ramsés está lá caído, e aí eu fiz a leitura disso, dizendo o que estava acontecendo, mas da glória que haveria de vir. E aí é muito interessante, porque essa questão da tribulação, de que o Souza fala do milênio, do que vai acontecer, do pacto, que você citou agora há pouco, Souza, e essa entrada aponta muito para uma restauração até dos egípcios, conforme o Isaías 19 fala, e de uma festa dos tabernáculos, citada pelo menos 3 vezes. Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações, ou seja, então sobrarão nações na tribulação, todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se algum das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre ela a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos, novamente a festa. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, todas as panelas de Jerusalém e Judá serão santas. Não vai ter coisa sacrificada, né? A outros deuses e tal. É muito, muito tremendo pelo fato de que as nações sofrem o juízo,
No entanto, Deus preserva algo dentro delas. Esse texto de Isaías 19, por exemplo, que o Dionei citou, ele fala que Deus plantou uma semente, o tal do código-fonte que o Souza está falando aí, dentro do povo do Egito, que em algum momento eles vão adorar o Deus verdadeiro. Então, ainda que as nações se afastem de Deus, sofram o seu juízo, até o seu próprio juízo é um testemunho para que elas se arrependam, se convertam e se voltem para Deus, né? Tremendo isso, poderoso. Interessante que esse Zacarias 14, 21 que você leu, que ele termina falando, naquele dia não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos, né? A palavra mercador, na verdade, fala de descendente ou habitante de Canaã. Ou seja, não vai ver cananita nessa região da casa do Senhor. Ou seja, é um processo que a limpa foi completa. Porque até hoje você tem um problema lá da faixa de Gaza, por exemplo, né? E essa questão da faixa de Gaza tem uma profecia em Sofonias que é perturbadora sobre a faixa de Gaza, né? Sofonias 2, que tem muito a ver com isso que vai acontecer lá no futuro, lá na frente. Mas aí, deixa para outra hora. Isso é outra história. Pastores, chegamos a 1h31 de live. Normalmente nós estamos fazendo 2 horas e pouco. Eu vou convidá-los aqui para as considerações finais, para o nosso encerramento para hoje, para que nós possamos voltar na nossa quinta na próxima quinta ainda com coisas mais tremendas. Mas nesse momento quero agradecer aos dois a liberalidade, o comprometimento em ensinar ao povo. Tenho certeza que Deus está se agradando disso e que vai retribuir Amém. a cada um aí a dedicação, a entrega. Oro para que Deus realize aí os desejos, os clamores, as intenções do coração dos dois. Que Deus abençoe e recompense de uma forma muito especial. Muito obrigado a todos, irmãos, que estão online conosco aqui, aqueles que já estão assistindo a live gravada no canal do Dionei, no canal do Souza, no meu canal. Compartilhem esse conteúdo. Tem gente falando aqui, para a glória de Deus, que a live é para assistir umas 10 vezes, que o conteúdo é muito bom. É isso aí que nós estamos querendo fazer, que o povo seja abençoado, compreenda e entenda no tema de hoje, teologia da substituição para a escatologia, que é uma chave de interpretação. Se vocês estão vendo diante da exposição que Souza fez, que o Dionei fez, que eu fiz aqui, que olha como que você ignora muitos textos bíblicos para poder andar atrás da teologia da substituição. É rejeitar as escrituras. Na verdade, rejeitar as escrituras, e é uma forma de antissemitismo, sim, não é? Porque o próprio Messias vai voltar para sentar no trono de Davi e reinar na casa de Jacó. Então, muito obrigado aos dois, muito obrigado a todos. Com vocês aí, suas considerações. Eu vou fechar com um texto que Paulo usou muito, muito bem, e que é Romanos 11, para lembrar justamente a nós de não cometer essa bobagem. Abri esse texto aqui agora. Então, vou... É do Espírito. Eu vou falar por nós dois, vou falar por nós dois, então. É do Espírito. Porque é o texto que simplesmente é uma marreta, digamos assim, nesse tipo de teologia, né, que descarta Israel. Porque ele mesmo, no versículo 17, primeiro já começa a falar o seguinte, olha, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, que estou falando de nós, né, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, que aponta para Cristo, né? Então não te glorie. E a gente, quando fala de teologia da substituição, que ela é satânica mesmo, porque ela é uma forma de orgulho, e é uma forma de querer se gloriar sobre a oliveira natural. Então o texto deixa muito claro, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. E dirá, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. É verdade. Pela sua incredulidade é que eles foram quebrados. Mas tu, porém, mediante a fé, ou seja, eles foram incrédulos, mas nós fomos crédulos, e por causa da credulidade, estamos firmes. Só que não te ensoberbeça, não fique orgulhoso, não fique arrogante. Muito pelo contrário, tenha temor, né? Tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, esses que foram quebrados, severidade. Mas para conosco, para contigo, a bondade de Deus. Se, e aí é um grande se que as pessoas costumam esquecer,
né? Por isso que eu não sou partidário de uma vez salvo, sempre salvo, né? Vários textos são contra, esse é um deles. Ele fala, olha, se nela permaneceres doutra sorte, também tu serás, ó, cortado, que é o termo, né? Ninguém perde salvação, porque ela não te pertence, ela te foi dada. Por isso que você pode ser cortado, o termo, né? Você não perde a salvação, você pode ser cortado, como foram cortados os outros, né? Então, e vale lembrar, né? Eles também, se não permanecer na incredulidade, que é o que a gente já discutiu aqui do tempo de angústia de Jacó e outros ademais, ou seja, quando eles creem, é tirado deles também o véu, né? E aí eles são novamente enxertados, pois Deus é poderoso para enxertá-los, né, de novo. Então, se foste cortado daqui por natureza da oliveira brava, e contra a natureza você foi enxertado na boa oliveira, que é Cristo, né? Quanto mais não serão enxertados eles, que já eram da oliveira natural, na sua própria oliveira, aqueles que são os ramos naturais. Então, gente, Paulo já deixou muito claro, teologia da substituição é só para quem ficou arrogante, soberbo, e esqueceu, né, do sentido do texto. Esqueceu o temor, porque o texto diz, não se ensoberbeça, mas teme. Esse pessoal não tem temor, perdeu o temor, ficou soberbo, ficou arrogante. Cuidado, hein? Pode ser, ó, cortado. Essa é a minha consideração. Pode ser cortado. Então, aqueles que advogam aquilo que o mestre Dioné acabou de dizer, uma vez salvo, sempre salvo, geralmente são os mesmos que propõem Exato. O supersessionismo. Exatamente. Geralmente estão inseridos entre os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas históricos, que são os aliancistas. E eu vou dizer, o texto, gostemos ou não, gostem eles ou não, o texto deixa claro que acabaram se tornando soberbos. E lembra, exatamente, soberba precede a ruína. Por isso que eu sempre pergunto, quando me mandam perguntas dessa natureza, eu respondo com outra pergunta. O que dizem as Escrituras? O que dizem as Escrituras. Então, eu vou voltar a alguns versículos, porque já que nós estamos tentando fechar no nosso cômputo final, fazer uma síntese daquilo que nós falamos, caminhamos, navegamos pela palavra, e obviamente que nós não pegamos nem, sei lá, 2% do que a gente poderia ter pego para mostrar que Israel está sim nos planos de Deus. Eu vejo um texto que eu quero fazer coro com aquilo que o Dionei falou, e depois uma marretada que Paulo dá também. E aí o versículo 8 do próprio Romanos 11 diz: Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Esse dia de hoje vai ser até o dia que é o limiar da história para Deus voltar a tratar com Israel. Mas eu acho a abertura, exatamente, o cumprimento do tempo dos gentios. Agora, eu acho muito legal, claro que há toda uma construção do capítulo 9 em diante. Aliás, o capítulo 9 é objeto até de teses, né, de doutorado, sabe? E o próprio Hermínio tem uma construção dentro do capítulo 9, que não vem ao caso agora, mas o que vem... Isso, exatamente. Esse é do Vailate, né? Esse aí é do Vailate. Muito bom. Ó. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Eu tenho e aí, o texto de Paulo diz, porventura, olha uma pergunta, porventura, rejeitou Deus o seu povo? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou, vou frisar bem isso aí, para que qualquer membro da teologia da substituição, ou aliancista, ou pacto, seja lá como for, escute com atenção. De modo nenhum, Deus não rejeitou o seu povo. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram teus profetas, derrubaram teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma.
Quer dizer, há uma construção aí, mas esses dois primeiros versículos, eles deixam muito claro. E Paulo dá uma ênfase muito grande. Tenho certeza que nesse momento Paulo não estava falando no seu aspecto sossegado. Conhecendo Paulo e sendo ele colérico, esse de modo nenhum deve ter sido um berro. Sim. Deve ter sido um berro. Tá? Ou seja, cuidado. E depois aquilo que o mestre Dionei falou, cuidado, gente, cuidado. Cuidado com a soberba, cuidado com uma série de questões aí, porque talvez, eu faço um apelo aos nossos irmãos. Você esteja sendo um instrumento para os desígnios de Satanás e não de Deus. Porque veja bem, se tem alguém que tem o desejo de exterminar o povo de Deus da face da terra, é exatamente Satanás. Por quê? Eu particularmente eu vejo a volta de Jesus, estou falando da volta, parousia, a epifânia, a manifestação gloriosa, para o seu povo Israel. Porque a igreja já está com ele. Então Deus, teoricamente, não precisaria retornar a esta terra. Aí, não havendo Israel para Deus retornar, o Satanás reinaria belo e formoso, quer dizer, belo no sentido, na acepção pior da palavra, né? Bem... E ele reinaria belo e formoso. Deus voltaria para quê? Porque já não teria mais povo, mas Deus não permitirá jamais, mas jamais, que o seu povo seja exterminado. Até porque as promessas não permitem isso, né? As promessas justamente impelem isso, que isso não aconteça, né? Exatamente. E a palavra do nosso Deus é a palavra do nosso Deus. Nós temos, né, Dionei, Rodrigo, nós temos esse amor, essa consideração, esse respeito e essa fé de que essa palavra é verdade absoluta para nós. Amém. Nós temos isso, convicção sobre isso. Então não vamos abrir jamais mão disso. E vamos continuar. Eles merecendo ou não, gente, essa é outra história. Essa é outra história. Não é assunto nosso. Até porque ninguém merece, né? Merecem. Ninguém merece. É óbvio. Ninguém merece. Óbvio. Essa é a grande verdade, né? Sempre foi pela graça, sempre foi pela misericórdia e pela graça do Senhor. Graça. Nunca foi por merecimento. Sempre. Vocês sabem que essa semana alguém me perguntou sobre essa questão de salvação e arrebatamento. Se o arrebatamento não parecia uma coisa elitista. Uma amiga nossa que com certeza está aqui assistindo a live. Se ela quiser se manifestar aí, fica à vontade, senão eu vou só mencionar o episódio. E eu disse, não, porque apesar de salvação e arrebatamento, ambos carregarem um povo que tem uma característica, por exemplo, Tiago disse a respeito das obras, e aí nós concluímos que o salvo, ele não faz boas obras para ser salvo, mas porque é salvo. Então, Tito, quando fala da bem-aventurada esperança, ele diz que Deus chamou para si um povo exclusivo seu, zeloso de boas obras, piedoso e tal. Então, o grupo que é salvo, o grupo que vai ser arrebatado, ele tem características, sim, de renúncia, de entrega, de consagração, mas a salvação e o arrebatamento são um ato da graça de Deus, um favor não merecido, não é questão de mérito. Salvação e arrebatamento não são questão de mérito, apesar de um salvo e alguém arrebatado carregar em si características que mostram que realmente ele está vivendo diferenciado, não por ser elitizado, mas porque ele se reconhece o menor de todos. Ele por ter muito conhecimento de Deus, e não um conhecimento frio, academicista, mas por ter um conhecimento de Deus, ele sabe que o quanto mais ele sabe, menos ele sabe, e há um grande reconhecimento de que ele é um perdido e precisa da graça salvadora. Eu vou usar a mulher lá, né? Quando Jesus fala, a quem muito foi perdoado, muito ama. Né? E quando você tem essa percepção de quem você era, como Paulo quando diz dos pecadores, eu era o principal, né? Ou o primeiro, dependendo da tradução que você queira, você começa a perceber, na verdade, que todos nós fomos muito perdoados. O problema é que muitos não percebem essa grandeza desse perdão, por isso que amam menos.
Porque quanto mais você tem essa Justamente. percepção de quanto você é perdoado, você ama mais. E quem ama muito, obedece. Muito Aí bom, volta lá para muito João bom. 14, né? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Né? Então, essa questão das obras que seguem, essa obediência, que também está relacionado a isso, né? Nada mais é do que a expressão desse amor, porque nós reconhecemos que a graça nos alcançou de tal maneira, de tal profundidade, com tamanha intensidade de perdão, que não tem outra forma de retornar isso a não ser num amor cada vez maior, 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 a ponto de amar Verdade. e obedecer de forma parecida com Cristo, né? A exemplo de Cristo. Esse é o Verdade. objetivo. Você quer ver uma coisa? Há uma ala, né, Dionei É. e Rodrigo, há uma ala, inclusive, dentro da cristandade, infelizmente isso é triste, mas que advoga que eu sei que eu fui perdoado, mas eu não precisava. Putz, isso é triste. Sabe, eu agora nos 505 anos da reforma, vocês viram que eu postei lá uma chamadinha. Sim. Eu fiz um resumão das 5 solas sob a perspectiva não de A ou B, mas sob a perspectiva ótica bíblica. E eu falo sobre essa graça, sabe? Sabe essa graça que nos foi dada até para que a gente conseguisse chegar à cruz? Exato, exato. Pô, Exato. sabe? Não é uma graça incondicional ou irresistível. Não, é uma graça que está ali disponível, mas o ser humano ainda assim consegue travar diante dessa porta aberta. E é isso é uma das coisas que nos entristecem bastante, né? Sim. Sabe? Essa resistência. Mas desculpa eu aí, falo Rodrigo, aqui, você ia não, falar? não, perfeito. Eu sempre falo aqui com a Roberta que é o seguinte: tem 2 tipos de pessoas no cristianismo. Uma que reconhece de onde foi tirado, reconhece a lama de onde veio, e um que parece que não reconhece. E que diante do pecado alheio, o que reconhece de onde foi tirado, que reconhece a lama, ele sabe que precisa ter a palavra de juízo contra o pecado, a palavra de denúncia, e que precisa falar, mas ele o faz com misericórdia, né? Ele o faz com aquela... Eu sei da lama de onde eu vi. Olha, fulano, você está na lama, mas eu sei da lama de onde eu vi. Eu não vou te julgar, porque é você que sabe as razões e quais foram as emoções que te levaram para esse lugar. Mas olha, filho, você precisa voltar. Agora, aquele que não reconhece de onde foi tirado, que não reconhece, você fez tal, aquela coisa toda, né? Sem pensar que quando tem um dedo, você está apontando um dedo para o outro, tem 3 apontados para você. Então, tem 2 pessoas com postura. Quem veio do lamaçal, mas reconhece de onde foi tirado, ele precisa ter a palavra de denúncia contra o pecado, mas ele faz com misericórdia. Não é sendo condescendente e dizendo, não, e tal, passando a mão no pecado. Não é isso na cabeça da coisa. Não é isso. Mas falando com as pessoas com misericórdia. Porque cada um, permitam-me, por favor, pegar emprestado a letra lá do poeta, cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Cada um que sabe como é que chegou aqui. Cada um de nós tem dores, tem traumas, tem coisas que nos fizeram chegar até aqui gemendo e que só essa pessoa e Deus sabem. Então, eu tenho uma palavra, por causa de quando eu fiz a psicanálise, eu me liguei muito ali nas falas do amigo do Freud, que ele dizia o seguinte, saiba todas as ciências, todas as teses, todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana. Então, é preciso Carl Jung, isso aí. É preciso que a gente tenha misericórdia aí ao tratar com os outros. E só uma pessoa que ainda não reconheceu de onde foi tirada é que vai com tanta frieza no pecado, no tropeço do outro, e o agride com tanta dor. Mas feita essa consideração, eu devolvo para vocês aí para as considerações finais. Não, é mais... Olha que a gente vai longe nessas considerações finais. Só para reiterar a nossa pequenez e essa necessidade de humildade para não se ensoberbecer, às vezes com doutrinas perigosas como essa da substituição. Eu vou dizer uma coisa que o Ricardo já comentou também. Esses que advogam geralmente essa teologia, eles têm doutrinas que muitas vezes, quando você vai conversar, eles o fazem com muita arrogância, não somente essa doutrina como outras.
O que volta novamente é o que Paulo diz em Romanos 11: olha, não se ensoberbeça, mas teme. Então falta temor quando a gente não reconhece essa, essa questão de Israel, né, de quem nós somos, de quem nós éramos, de quem Deus é, e se somos algo é porque Ele fez, não é porque nós fizemos nesse sentido. Não tínhamos como de nós mesmos, né? E nem temos, e nunca faremos sem Ele, né? Porque sem Ele nada podemos fazer. Então, não dá para ficar soberbo, que daí é loucura, gente. Loucura, loucura. É forte. Souza, meu amigo, suas considerações finais, sua oração para Minha nós palavra aí. final, verdade. Concordo. Amém. Olha, eu conheço a gente, viu? Eu conheço a gente. Eu conheço, já sabe, nós três, nós somos perigosos com a questão do tempo, né? É verdade. Porque se der lastro, gente, a gente tem tema, tem assunto, Tem tema, tem vai, assunto. Vai longe. vai tipo assim, é vigília virtual, né? Vai madrugada dentro, né? Porque você se envolve nessa conversa, vai passeando na Bíblia, vai para cá, vai para lá. Gente, a Bíblia, ela vai te levar Verdade. para caminhos nunca antes navegados. Fazendo aí um Star Trek da vida. Ó, se vocês dois toparam, vocês me provocam, se vocês dois toparam, nós podemos Aí, ó, marcar não aí. dá pra falar que nem já Olha, fica velho, animado. aqui, nós podemos marcar aí uma vigília, com aquele pegando emprestado dos nossos irmãos, chamada da meia-noite. O Souza vai desembolar, nós vamos ministrar a palavra. Mas ao longo daquelas ministrações, o Souza vai cantando aí. Canta o negócio. Você toca também? Se você tocar, põe aí o violão, o teclado. E aí a gente ministra um pouco de estudo, canta e tal. E nós fazemos aí uma vigília escatológica com o nome de chamada da meia-noite. Se vocês toparem, uma proposta aí para um sábado aí, ó. Uma proposta para um sábado, de um sábado para domingo aí. Top. Véspera de feriado. Beleza, não, tranquilo, gente. Eu acho assim que foi muito produtivo, né? Foi muito bom, né? A gente poder esclarecer isso ao coração Amém. dos nossos irmãos, né? Porque na dúvida, né? Eu acho que vale a pena, pessoal, ficar com o que dizem as escrituras e, como dizia o Aquino, acho que era o Tomás de Aquino, ou Agostinho, na dúvida, creia. Creia em que? A palavra. Amém. Para mim, eu acrescento a palavra. Para mim, basta, né? A palavra de Deus, ela por si só é a autoridade máxima. Então, que podemos nós, né, diante dela. Ok, gente? Acho que está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Os nossos queridos foram edificados e eu acho que isso que importa. O Souza, ora para nós encerrando aí. Eu oro hoje? Muito bem, então. Queridos, satisfação estar com vocês mais uma vez, embora a gente fique no grupo e tal, na rede, os contatos, mas ao vivo, né, nos vendo, né, é uma satisfação. Sim. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Pai. Sim. Nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, por esse tempo precioso, Pai. Tempo de construção, tempo de nutrirmos as nossas vidas, as nossas almas, enchermos as nossas almas de palavra, inundarmos, Senhor, a nossa vida de palavra. É isso que nós precisamos. Nesses tempos difíceis, incertos que estamos atravessando, mas porém os nossos corações ainda transbordam de confiança, Pai, estão firmes, Pai, crendo que tudo está no teu controle e a tua soberania no final prevalecerá em qualquer circunstância. Mas nós precisamos desse tempo, Pai. Precisamos nos encher, precisamos que as nossas vidas sejam cheias do teu Espírito Santo. E a nossa alma, a nossa mente, Pai, seja inundada com a tua palavra. Eu oro pela vida, as nossas vidas, Pai, as nossas famílias, as nossas casas que nos suportam. Deus, são aqueles que estão ao nosso lado para nos sustentarem. E oro também pela vida dos nossos queridos irmãos, irmãs, ó Deus, que nos ouvem, que nos ouvirão mais tarde, ó Deus, que estarão conosco, Pai. Que o Senhor também os inunde com a sua presença, Pai, que eles buscam, Pai, ser transbordantes, Pai, no teu espírito, Pai, mas também, Pai, no alimento espiritual que é a tua palavra.